2025 começou. No Brasil, ele chega cercado de expectativas quanto ao que as instituições vão fazer com os suspeitos de planejar um golpe de Estado no país, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vem repleto de expectativas também quanto a outro julgamento no Supremo, este com potencial de mudar como nós brasileiros lidamos com a internet e as redes sociais. É ano ainda de eleições para a definição dos próximos presidentes da Câmara e do Senado, e de Conferência do Clima em Belém do Pará. Para além da fronteira, o ano chega com um novo mandato de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. E com torcida no sofá pelo cinema brasileiro, que tem chance de levar prêmios importantes de Hollywood. Eu sou a Aline Pellegrini e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. O ano de 2025 começa com olhos voltados para a Procuradoria-Geral da República no caso da trama golpista para manter Jair Bolsonaro no poder mesmo após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. O Supremo enviou em novembro para a Procuradoria o relatório final do inquérito da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente e outras 36 pessoas, entre militares e outros aliados de Bolsonaro. O texto contém detalhes da investigação que mostrou o planejamento de um golpe de Estado que, segundo a Polícia Federal, envolveu minuta de decreto de estado de sítio e até plano de assassinato de autoridades, entre elas o presidente eleito. A Procuradoria-Geral da República precisa oferecer a denúncia ou promover o arquivamento dentro do tempo que for necessário para que ela forme a sua melhor convicção de justiça em torno das provas obtidas durante o inquérito policial. Não se pode perquerir... Você ouviu aí o Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, em entrevista para a TV Cultura. A previsão é que a Procuradoria-Geral da República termine de analisar o documento a partir de fevereiro e decida se vai denunciar, arquivar ou pedir mais investigações sobre o caso. Só então, se denunciar, o Supremo vai avaliar se abre ou não processos criminais para que haja julgamento e eventuais absolvições ou condenações. Ministros do Tribunal e auxiliares afirmaram ao jornal Folha de São Paulo que o julgamento deve ocorrer já no primeiro semestre de 2025 para evitar que os casos se estendam até as eleições presidenciais do ano seguinte. Bolsonaro nega as acusações e se diz vítima de perseguição. Depois do indiciamento, ele disse o seguinte a jornalistas: é um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá, tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Agora, todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, eu estudei. O Supremo tem outro grande assunto para lidar em 2025. Após os indiciamentos de Bolsonaro e de pessoas do seu entorno, os ministros do tribunal voltaram a analisar processos que tratam de regras para as plataformas de redes sociais e sobre a responsabilidade delas por publicações de seus usuários. Segundo o Supremo, os ministros analisam casos que tratam de questões centrais envolvendo direitos fundamentais e tecnologias emergentes, como regulação e responsabilidade de provedores de internet e das plataformas, além de aspectos constitucionais de proteção dos usuários em ambientes virtuais. Os ministros avaliaram que a situação chegou ao limite e que é preciso debater a responsabilidade das redes em situações como ataques à democracia. Isso porque o relatório final da Polícia Federal revela como o ex-presidente, militares e outros aliados usavam as redes para incitar bolsonaristas e articular planos de ruptura democrática. Eu repito aqui, insisto, que, infelizmente, a autorregulação faliu. Então, é necessário que se preserve a dignidade da pessoa humana, se preserve a honra das pessoas e se preserve também, no caso de atentados contra a democracia, se preserve o Estado de Direito. Obrigado, ministro Toffoli. Você ouviu aí o ministro Alexandre de Moraes afirmando durante uma das sessões do julgamento que a autorregulação que estava no Marco Civil da internet não deu certo. Alguns magistrados já votaram sobre o caso, mas a decisão sobre a responsabilidade das redes ficou agora para 2025. Os primeiros meses do ano também serão marcados pelas disputas para o comando do Congresso. A Câmara e o Senado elegem novos presidentes em fevereiro. Os 2 principais candidatos das casas já receberam o apoio declarado da maioria dos partidos.
Na Câmara, quem deve substituir o Arthur Lira, do PP de Alagoas, é Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Ele é quase o candidato de consenso. Já recebeu o endosso de partidos como União Brasil e PSD, que abriram mão da candidatura própria para apoiar o paraibano em troca de espaço na casa. Ele tem também o apoio do atual presidente da Câmara, como a gente escuta agora. Sem governabilidade, sofre o país e sofre a população. E depois de muito conversar e, sobretudo, de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Mota. Nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez. Hugo Mota é uma típica cria do Centrão e, apesar de ter só 35 anos, está na sua 4ª legislatura. Ele era um dos aliados próximos de Eduardo Cunha, na época no MDB, quando o deputado fluminense ocupou a presidência da Câmara. Foi do paraibano um dos poucos votos contra a cassação de Cunha em 2016. Mota é apontado como conciliador e tem relação próxima com lideranças tanto do PT de Lula quanto do PL de Bolsonaro na Câmara. Antes da divulgação do inquérito sobre a trama do golpe, ele tinha feito acenos à extrema-direita, prometendo discutir a anistia aos golpistas que participaram da invasão dos poderes em 8 de janeiro de 2023, caso fosse eleito. No Senado, quem deve suceder Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, é seu antecessor Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. O candidato conta com o apoio declarado de partidos que, juntos, têm a maioria dos 81 senadores da casa. Não, a minha posição é uma posição clara, já conhecida, de apoio ao ex-presidente Davi Alcolumbre, que é o atual presidente do Senado, que me antecedeu. Acabou tendo interrompido a sua caminhada no Senado, porque não pôde ser reconduzido naquele momento, em função de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que nós respeitamos. E nesse momento deseja retornar à presidência do Senado e tem todo o meu apoio para isso. Obviamente que meu papel como presidente do Senado é ser magistrado numa discussão dessa, e qualquer eventual outra candidatura que surja terá de mim todo o respeito, e eu vou tratar o processo de sucessão com a maior isenção possível. Esse que você ouviu é o Rodrigo Pacheco em declaração a jornalistas. O registro oficial das candidaturas para o Congresso pode ser feito até momentos antes da votação. Isso significa que nomes que vinham se apresentando podem desistir de última hora, assim como existe a chance de surgirem surpresas. A eleição está marcada para o dia 1º de fevereiro. Além do presidente das casas, também vão ser escolhidos os demais integrantes das mesas diretoras. Se numa primeira votação nenhum candidato conseguir a maioria absoluta dos votos, é convocado um segundo turno, com os 2 mais bem votados. O principal poder dos 2 presidentes é determinar o que entra em votação na Câmara e no Senado e quando. Qualquer governo deseja ditar quando suas pautas e projetos passam pelos parlamentares, mas o ritmo depende do presidente das casas, que nem sempre tem as mesmas prioridades e interesses. Os 2 também fazem parte da linha sucessória do presidente da República. Depois do vice vem nessa ordem: o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma das principais pautas que devem passar pelas mãos dos novos presidentes do Congresso em 2025 é a reforma do imposto de renda. Um projeto do governo que pretende aumentar a isenção do tributo para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Essa foi uma promessa de campanha de Lula em 2022. Hoje, a isenção é para quem ganha até 2 salários mínimos por mês, ou seja, R$ 2.824. Da economia. Exatamente por isso, anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história, honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula. Com a aprovação da reforma da renda, uma parte importante da classe média, que ganha até R$ 5.000 por mês, não pagará mais imposto de renda. É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir no seu pequeno negócio, impulsionar o comércio do seu bairro e ajudar a sua cidade a crescer. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo. Porque quem tem renda superior a R$ 50.000 por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos
e respeitando padrões internacionais consagrados. Você sabe, essa medida, combinada à histórica reforma tributária, fará com que grande parte do povo brasileiro não pague nem imposto de renda, nem imposto sobre produtos da cesta básica, inclusive a carne, corrigindo grande parte da inaceitável injustiça tributária que aprofundava a desigualdade social em nosso país. Queridos brasileiros e brasileiras... Você ouviu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em pronunciamento explicando que o benefício fiscal seria compensado pela tributação de, no mínimo, 10% para quem ganha acima de R$50 mil por mês, ou seja, R$600 mil por ano. Deputados e senadores devem debater o projeto de lei ao longo de 2025 para que, se aprovado, a mudança entre em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Ainda na área econômica, as projeções do mercado para a economia brasileira em 2025 não são animadoras. Em dezembro, o Boletim Focus voltou a subir as expectativas para juros, inflação e dólar para esse ano. O boletim é um levantamento que funciona como uma espécie de termômetro do mercado financeiro e é divulgado pelo Banco Central. O documento reúne projeções de economistas, de bancos, corretoras, agências de câmbio e outros participantes do mercado e do setor empresarial. Foi a primeira publicação das previsões dos analistas depois da apresentação e detalhamento do pacote de cortes e da reforma do imposto de renda pelo governo federal. Economistas ouvidos pelo Nexo avaliam que um dos motivos para as projeções ruins é que a economia brasileira cresceu em 2024 acima do seu potencial. Segundo os profissionais, o nível de crescimento foi alto, mas existe uma desaceleração. Quando um país cresce acima do seu potencial, provoca um superaquecimento da economia e, consequentemente, tensões inflacionárias. Isso tende a levar o Banco Central a aumentar as taxas de juros para controlar a inflação. A expectativa é que a economia brasileira continue a crescer em 2025, porém num ritmo menor. O Durma com Essa volta já. Entre os eventos mais aguardados de 2025 no Brasil está a COP30, marcada para novembro. Isso porque a Conferência do Clima da ONU vai acontecer em Belém, no Pará. A agenda do encontro, que reúne líderes mundiais e autoridades no tema, inclui o financiamento climático para países em desenvolvimento, a redução de emissões de gases de efeito estufa e a adaptação à mudança do clima. Temas como a preservação de florestas e a justiça climática também devem estar presentes. O acordo final da COP29, que aconteceu no Azerbaijão, foi criticado pela falta de ambição. Por isso, Belém vai tratar de questões de financiamento que originalmente não seriam tratadas na COP30. A conferência de 2025, que começa no dia 10 de novembro, também deve finalizar os indicadores da meta global de adaptação e insistir em propostas sobre a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Em discurso na COP29, o vice-presidente Geraldo Alckmin mencionou a relação do evento com a COP30. O sucesso da COP29 é parte fundamental para o sucesso da COP30, que teremos o orgulho de sediar em Belém, no Brasil, e também para a resposta global à mudança do clima. A omissão de agora custará muito para o depois. Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, disse em entrevista à agência de notícias AFP que a COP30 não vai evitar debates importantes. Mesmo que o Brasil seja produtor de petróleo e tenha planos de expandir essa produção nos próximos anos, por exemplo, o país quer estimular o debate sobre a redução gradual dos combustíveis fósseis. A intenção do governo brasileiro é fazer da COP30 o início de uma fase pós-negociação do regime climático, saltando para um novo ciclo de implementação das decisões. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs no encerramento da cúpula do G20, que aconteceu em novembro no Rio de Janeiro, a criação de um Comitê de Mudança do Clima das Nações Unidas para tornar a ação mais ágil. Para o Brasil, a entidade ajudaria a reduzir a atual frustração com a incapacidade das COPs de transformar suas decisões em medidas concretas. O Brasil hospeda o mais importante fórum climático do mundo no mesmo ano em que o Acordo de Paris, o primeiro tratado universal de combate à mudança climática, completa uma década. O acordo é um compromisso assinado por países em 2015, durante a COP21, que estabeleceu um objetivo central:
manter o aquecimento global do planeta abaixo de 2 graus Celsius na comparação com o período pré-industrial, até o final do século. Existe um esforço para limitar esse aumento até 1,5 graus Celsius. Em 2025 também traz uma das principais ameaças aos objetivos do Acordo de Paris, uma nova saída dos Estados Unidos. Em seu primeiro ano de mandato, Donald Trump retirou o país do tratado. O sucessor Joe Biden recolocou os americanos no acordo. A expectativa agora é que, com a volta do republicano à Casa Branca a partir de 2025, a maior potência do mundo volte a abandonar os compromissos climáticos. Marcos Colom, professor da Universidade Estadual do Arizona e autor do livro A Amazônia em Tempos de Guerra, falou em entrevista para o site G1 sobre como a floresta entra nisso tudo. Ou seja, a influência, a chegada do Trump, ela vai fortalecer essas práticas de explorações ilegais na região, colocando os interesses individuais e corporativos acima dos direitos das comunidades locais. E a gente considera, junta-se a isso, todo o negacionismo climático, né, que o Trump ele encapsula, que vai impulsionar não somente o consumo de combustíveis fósseis aqui nos Estados Unidos, e o que isso indica vai dificultar a transição energética, né, que o Biden tentou fazer, deu largada, né, piorando ainda mais a crise climática global, né. Então, acho que o que a gente vai ver, né, nessa nova retomada previsões de aquecimentos globais estratosféricos, que vão, né, passando do 3,1 graus centígrados, que vão acima das metas internacionais e coloca ainda mais pressão, né, nesses esforços que têm sido feitos já, né, de preservação da Amazônia. E sem falar que a saída do Trump do Acordo de Paris é um outro fator importante de ser lembrado, né, e o que a gente, né, imagina que vai acontecer é outra vez a retirada, e isso vai enfraquecer todas as ações que foram feitas. O Joe Biden, Donald Trump toma posse em 20 de janeiro e promete que em 2025 vai começar a Era de Ouro da América, o que pelas propostas dele inclui retomar o projeto de fronteiras do país e promover cortes de impostos e redução do déficit. No plano econômico, o Trump pretende adotar uma política chamada de Plano 333. Segundo o jornal The Wall Street Journal, a proposta é inspirada nas ideias do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que revitalizou a economia do Japão nos anos 2010. A medida pretende reduzir o déficit fiscal para 3% do PIB até 2028, estimular o crescimento econômico em 3% por meio da desregulamentação e incentivar as grandes petrolíferas a produzir um volume adicional de 3 milhões de barris de petróleo por dia. O Trump também promete que logo depois da posse vai realizar a maior deportação em massa da história americana. Essa foi a principal promessa de campanha do republicano para retornar à Casa Branca. Ele já fez as primeiras indicações para a área migratória, sinalizando que vai repetir a linha dura do seu primeiro mandato, que foi de 2017 a 2020. We must use any and all resources needed to stop the invasion, including moving thousands of troops currently stationed overseas. Você ouviu aí o Trump em discurso depois da eleição, dizendo que planeja declarar uma emergência nacional de imigração e usar recursos militares para um programa de deportação em massa. Na política externa, o Trump afirmou diversas vezes durante sua campanha que planeja encerrar a guerra na Ucrânia em um dia. Para isso, o novo presidente dos Estados Unidos pode pressionar os ucranianos a cederem territórios aos russos, oferecendo em troca garantias de segurança para conter o Vladimir Putin. Se Trump conseguir isso, ele vai fortalecer sua imagem internacional. Mas, se Trump impuser um acordo de paz desigual, isso representaria uma vitória para o presidente da Rússia. Nesse cenário, a sobrevivência da Ucrânia pode passar a depender da capacidade limitada dos países europeus de protegê-la. A pretensão de que a guerra no leste europeu termine em 2025, depois de 3 anos de conflitos, não é só de Trump. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já disse que pretende chegar à paz no ano que começa. Você ouviu aí o Zelensky dizendo em novembro, num discurso para o Parlamento Europeu e realizado para marcar o 1000º dia da invasão da Rússia à Ucrânia,
que espera fazer de 2025 o ano da paz. Já a guerra no Oriente Médio deve se prolongar, ainda mais com Trump ajudando a fortalecer as forças armadas israelenses. Os militares de Israel se preparam para ficar na faixa de Gaza pelo menos até o fim de 2025. Eles estão alargando estradas, construindo postos e instalando infraestrutura de longo prazo para permanecer no território palestino. No Líbano, a situação não é mais animadora. Com Israel e o Hezbollah violando constantemente o cessar-fogo acordado no fim de novembro, não existe previsão para a guerra acabar. The nominees for Best Motion Picture Non-English Language are All We Imagine as Light, Sideshow Janus Films, USA, France, India, Amelia Perez, Netflix, France, The Girl with the Needle, Mubi, Poland, Sweden, Denmark, I'm Still Here, Sony Pictures Classic, Brazil. 2025 também vai ser marcado pela expectativa de retorno de brasileiros nas maiores premiações de cinema dos Estados Unidos. Nesse áudio que você ouviu, a atriz Mindy Kaling está anunciando que o longa brasileiro Ainda Estou Aqui concorre ao Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa. É a 4ª vez que uma obra do diretor Walter Salles concorre na categoria. E essa não foi a única indicação que a produção baseada no livro de Marcelo Rubens Paiva ganhou. The nominees for Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture Drama are Pamela Anderson, The Last Showgirl, Angelina Jolie, Maria, Nicole Kidman, Baby Girl, Tilda Swinton, The Room Next Door, Fernanda Torres, I'm Still Here. Você está ouvindo aí quem está concorrendo ao prêmio de melhor atriz em filme de drama. A protagonista de Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres, é uma das indicadas. Ela vive Eunice Paiva, mãe do autor do livro, que busca o paradeiro de seu marido, Rubens Paiva, ex-deputado federal sequestrado, torturado e morto por agentes da ditadura militar em 1971. A premiação do Globo de Ouro acontece no dia 5 de janeiro, e ela costuma ser um termômetro para os indicados ao Oscar, o maior prêmio do cinema. Fernanda Torres e Walter Salles fizeram campanha para o filme ser selecionado pela Academia. Os indicados para a cerimônia vão ser divulgados no dia 17 de janeiro. O Durma Com Essa volta já. Se você quiser ir mais a fundo nos temas que a gente tratou nesse episódio, entre em nexojornal.com.br. Da expectativa pelo andamento do inquérito da trama golpista, passando pelas eleições dos presidentes da Câmara e do Senado, pela posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos e terminando com o filme brasileiro indicado a 2 Globo de Ouro, Durma Com Essa. Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, edição de texto de Conrado Corsaletti, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Bruno Bimbatti, termina aqui mais um Durma Com Essa. Semana que vem, a gente volta. Até!